Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que havia de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bênção e paz, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa consciência é saber que nesta Santa Liturgia, nesse 22º domingo do tempo comum, o cristão não pode evitar o escândalo da cruz. Nossa Assembleia não pode deixar de perceber a marca da pobreza com que Deus se apresentou aos homens. Ainda hoje Deus continua a impressionar com seu comportamento, suas escolhas, assim para muitos que não creem. A Eucaristia é um escândalo, não porém para nós que descobrimos na humilhação de Deus a profundidade de seu infinitivo amor, e assim compreender que a confissão da messianidade de Jesus que os discípulos fazem através de Pedro abre para nós o Evangelho, que assim possamos compreender para a compreensão do sentido dado por Jesus à sua messianidade, a do servo sofredor. Depois da rejeição de Israel, só resta a Cristo este caminho. É necessário. Pedro, em sua pretensão de impedir-lhe o caminho, torna-se para ele um obstáculo e é repelido como Satanás. Messias sofredor, quais as consequências para o discípulo? Quem quer segui-lo, isto é, quem quer ser discípulo de Jesus, não tem outra alternativa senão viver em si o sacrifício de Cristo. A segunda leitura, para salvar a própria vida, é de agora em diante o paradoxo cristão: perder-se para viver. Só Deus perde para ganhar. E assim podemos compreender que a primeira leitura é um trecho das confissões amarguradas
e dolorosas de Jeremias, por causa da hostilidade que o profeta encontra no exercício do seu ministério. São textos característicos de Jeremias e muito importantes, porque estão na origem de uma tradição literária sobre o tema do profeta perseguido. E dizer, meus irmãos e irmãs, que assim possamos viver a palavra de Deus. São típicos de certos cristãos alguns comportamentos e atitudes individuais e comunitários em que a política prevalece sobre o evangelho e o modo de racionar conforme os homens. Vence o modo de racionar conforme a vontade de Deus, segundo certos cristãos acostumados a condecer. Contudo, pode-se celebrar a Eucaristia, anúncio da morte e ressurreição de Cristo, sem entrar em comunhão com Cristo e com os irmãos. Pode-se confessar a matemática, a metanoia, às vezes que nós muitas vezes nos curvamos e muitas vezes ignoramos a presença e a graça de Deus, tornando um obstáculo na vida do Senhor. A mudança radical de lógica e de comportamento que nós devemos fazer. Sem se converter, poderíamos julgar-nos cristãos e aceitar só uma parte do Cristo. E devemos aceitar toda a parte de Cristo. Ele é universal, Ele é Senhor de todas as coisas, de todas as realidades visíveis e invisíveis. Que Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seus estudos, abençoe toda a sua história de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.